Olá pessoal, bem-vindos ao canal Thermotots. Hoje a gente vai fazer um exercício de calorimetria, mais especificamente sobre o equilíbrio térmico. Este já é o segundo exercício sobre calorimetria. Então, esse é o nosso exercício. Ele também tem cunho experimental e ele fala assim: o processo de calibração de um calorímetro refere-se à determinação de sua capacidade térmica, por meio de um experimento adicionando água quente à água fria dentro do calorímetro. Por exemplo, nesse experimento foram coletados os seguintes dados. Então, aqui da tabela, a gente observa que a massa de água fria e água quente foi a mesma, 150 gramas. A temperatura inicial da água fria que estava dentro do calorímetro era de 21 graus Celsius. A água quente ela foi aquecida até 80 graus e depois a gente adicionou essa água a 80 graus dentro do calorímetro. E com isso, água fria e água quente, a gente fecha o calorímetro direitinho. Dá uma agitada com a agitadora ali e a gente observa qual é a temperatura que a gente vai ter no final, vai ser a nossa temperatura de equilíbrio. Então, basicamente foi assim o experimento. Esse experimento a gente usa, perceba que a gente usou a água tanto para o corpo frio como para o corpo quente, porque a gente quer calibrar o calorímetro, então a gente tem que usar a mesma substância tanto na parte quente como na parte fria que vai estar lá dentro do calorímetro já, e depois a gente adiciona o corpo quente. Então a gente obteve a temperatura final de 49,5, aqui do lado a gente tem uma fotozinha, um esquema, do calorímetro que foi utilizado. Bem simples, tem um termômetro aqui, o agitador para a gente fornecer homogeneidade, para a temperatura e depois aferir, a gente tem aqui a tampa, então é um calorímetro bem simples. Aí ele pede na letra A que a gente calcule o erro associado à medida de temperatura de equilíbrio. A letra B, ele quer que a gente calcule a capacidade térmica do equipamento e a eficiência térmica do processo de troca térmica, e a letra C, calcule a entropia do sistema final. Então, vamos lá. Bom, analisando o problema, como eu falei, a gente vai ter o corpo frio, que é a água que está dentro do calorímetro, A gente vai aquecer outra massa de água até uma determinada temperatura, que lá na tabela a gente viu que era até 80 graus Celsius, e dessa forma a gente pega a água quente, coloca no calorímetro, fecha, agita e afere a temperatura final do processo. Então, basicamente, o que é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é a soma dos calores é igual a zero, o calor que é recebido, o calor que é cedido, a soma de todos esses calores vai ser igual a zero, como determina a nossa primeira lei da termodinâmica. A eficiência de troca térmica a gente pode calcular utilizando essa fórmula aqui, que vai ser, a gente sabe que nem todo calor que foi cedido da água quente para a água fria vai ser recebido, porque o fenômeno de troca térmica, ele sempre vai ter aquelas perdinhas ali para a vizinhança, Então, o calor que é recebido nunca vai ser igual ao calor cedido. Se fosse, a gente teria uma eficiência térmica de 100%. Então, a gente pode utilizar essa equação aqui, em que a gente pega o calor que foi recebido, divide pelo calor que foi cedido, o módulo, que o calor cedido ele vai ser negativo, como é um processo
exotérmico, multiplica por 100, a gente vai ter a porcentagem de eficiência térmica. E, por último, para o cálculo de entropia, né, a gente usa a integral que vai do sistema inicial até o final, né, variação de calor dividido por tempo, ok? Então, a gente pode utilizar essa equação aqui. Se vocês não estão entendendo essa equação aqui agora, mais tarde vocês vão entender quando a gente for usar ela. Ok? Então, vamos lá para a letra A. Na letra A, ele pede que a gente calcule o erro associado à medida de temperatura de equilíbrio. Observe que lá na tabela, ele deu para a gente uma temperatura de equilíbrio experimental. Só que a gente pode calcular uma temperatura de equilíbrio teórica, uma temperatura de equilíbrio ideal. E nisso, né, a gente tendo a temperatura de equilíbrio ideal e a temperatura de equilíbrio experimental, a gente pode calcular um erro, né, associado a essa temperatura de equilíbrio experimental que a gente obteve. Então, como é que a gente faz? A gente pega aquela equação, né, somatório dos calores tem que dar igual a zero. A gente tem o calor associado ao corpo frio aqui, né? Calor associado ao corpo quente e o calor associado ao calorímetro. Como a gente está querendo a temperatura final ideal de equilíbrio, a gente tem que considerar que o calorímetro ele é ideal. Ou seja, ele não vai trocar calor com o que tem dentro dele, certo? Então, a gente considera que o Q associado ao calorímetro vai ser zero. Então, a gente vai ter apenas calor frio, né? E o calor quente, que tem que ser igual a zero. Então, a gente iguala essas duas, né? Vai ficar calor frio igual a calor quente negativo. Abrindo as equações, a gente vai ficar com a massa, né? Calor específico, né? Da substância, que no caso é a água. E aqui a gente vai ter a diferença de temperatura, né? A temperatura de equilíbrio menos a temperatura fria. E no outro lado a gente vai ter a massa de água quente, calor específico da água quente, e a diferença de temperatura, que vai ser a temperatura de equilíbrio, né? Menos a temperatura da água quente, a inicial, né? Percebam que a gente usou a mesma massa de água, né? E a gente usou a mesma substância, que é água, né? Então, a gente pode cortar aqui, massa de água fria, calor específico, massa de água quente, calor específico da água quente. A gente corta isso daí e a gente vai chegar na seguinte equação, que a temperatura de equilíbrio ideal vai ser igual à temperatura da água fria mais temperatura da água quente, e essa soma a gente vai dividir por 2. Ok? Então, perceba que a gente fez algumas considerações, né? E baseado também no que foi nos dados que foi dado para a gente, que foi a mesma massa de água, né? A gente tinha a mesma massa de água, tanto na quente quanto na fria, e a gente tinha a mesma substância, que é a água. Então, por meio dessa equação, a gente pode calcular a temperatura de equilíbrio ideal para esse processo. O valor de temperatura de equilíbrio ideal deu aqui, 50,5 graus Celsius, ok? Lembram que a temperatura experimental era de 49,5? Aí a gente calcula o erro, Pega aqui a ideal menos a experimental dividido pela ideal, né? Multiplica por 100 e a gente vai ter a temperatura, quer dizer, a gente vai ter o erro, né, associado à temperatura de equilíbrio, que deu aqui, mais ou menos 2%, né, que foi um erro muito bom. Foi um erro muito bom. Então, finalizamos aqui a letra A.
Na letra B, ele pede que a gente calcule a capacidade térmica do calorímetro e a eficiência térmica do processo. Então, vamos lá. Aqui, ele quer que a gente calcule a capacidade térmica do calorímetro. Então, a gente não pode considerar ele ideal, porque ele quer justamente esse valor de capacidade térmica, né? Que na idealidade seria 0. Mas aqui ele quer que a gente calcule esse valor. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no item anterior, mas aqui a gente vai isolar a capacidade térmica do calorímetro, ó. Certo? Que fica nessa parcela aqui, ó. Capacidade térmica do calorímetro vezes o ΔT associado à água fria. Por que associado à água fria? Porque o calorímetro, ele não cede calor, né? Ele não cede calor para o que tem dentro dele, nessa nossa consideração. Então, a temperatura dele, no interior, no caso, né, vai ser a mesma temperatura da água fria. Então, a gente coloca aqui o ΔT associado à água fria, ok? Beleza, então, a mesma coisa aqui, né? O Q para a água fria, o Q para a água quente. A gente isola a capacidade térmica do calorímetro, ok? E a gente vai conseguir aí calcular esse valor. Aqui embaixo a gente tem aquela fórmula que eu falei para vocês, que é a fórmula de eficiência de troca térmica do processo. Ó. A gente pega o calor que foi recebido, que é justamente o calor associado à água fria, e embaixo a gente pega o módulo do calor que foi cedido, que é justamente o calor associado à água quente. Então, a gente divide o calor cedido pelo módulo do calor, quer dizer, o calor recebido, né? Dividido pelo módulo do calor que foi cedido, vezes 100, que aí a gente vai ter o valor de porcentagem de eficiência de troca térmica. Os valores que a gente obteve, ó, foram esses aqui. Ó. A capacidade térmica do calorímetro deu 10,52 calorias por grau Celsius. E a nossa eficiência de troca térmica deu 93,44%, que é um valor bom, certo? Ou seja, 93,4% do calor que foi cedido para a água fria e para o calorímetro foi absorvido pela água, ok? Então, a gente pode, esse cálculo aqui de eficiência de troca térmica pode ser bem útil, né? A gente pode interpretar ele dessa maneira, ok? Então, finalizamos aqui o item B do nosso exercício. Na letra C, ele pede que a gente calcule a entropia do sistema final, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer que a gente calcule a entropia quando os dois sistemas, né, tanto o frio quanto o quente, eles estão em equilíbrio, ok? Então, ele quer que a gente calcule justamente isso. Pronto, aqui a gente vai considerar como sistema frio a água fria, e aqui a gente vai considerar como sistema quente a água quente, ok? Então, a gente vai partir daquela equação, né? Ó, a integral, aqui a gente tem o ΔS, que vai ser a entropia, né? O I aqui ele está simbolizando o sistema. Então, seja o sistema quente ou o sistema frio, a gente vai ter ΔS do sistema igual a integral de variação de calor dividido pela temperatura. E aqui, nos intervalos da integral, a gente vai ter o calor inicial, né, até o calor final. Mas aí a gente pode colocar essa integral em termos de temperatura.
A gente sabe que o dQ ele vai ser igual a mc vezes dt, né? A massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui a gente está considerando pressão constante, ok? A pressão do experimento constante. Aí a gente pode fazer essa simplificação, que aí vai simplificar os nossos cálculos, né? Então, colocando aqui em termos de temperatura, o MC vão ser constantes, então eles saem da integral, né? E os limites aqui, ó, os intervalos da integral serão temperatura inicial até temperatura final, ok? Então, é só a gente fazer, ó. O ΔS final, ele vai ser justamente a soma da entropia associada ao corpo frio mais a entropia associada ao corpo quente, ok? Então, a gente abrindo a equação aqui de ΔS, né, que é justamente essa equação aqui, ó, para cada um dos sistemas, ó, certo? A gente vai escrever aqui uma dessa para cada um, ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente usou a mesma massa, né? E a gente usou a mesma substância. Então, o calor específico vai ser o mesmo, né? E a massa vai ser a mesma. Então, a gente pode colocar aqui massa e calor específico em evidência, ok? E fazer aqui, ó, essa equação para cada um dos sistemas. Uma para a frio, né? E outra para a quente, ok? Então, é importante você lembrar as temperaturas iniciais do frio, né? Que, se eu não me engano, é 21. E aqui, ó, a temperatura inicial do quente, que é 80, né? E a temperatura final aqui, ó, essas temperaturas finais aqui vão ser iguais, que vão ser justamente o 49,5, ok? Beleza, então resolve aqui a integral, certo? A integral de 1 sobre t é igual ao ln, né? O ln de t, então você vai ter aqui, resolve essa integral direitinho, a gente tem o mc aqui depois para multiplicar, né? Então, a gente vai ter um ΔS, uma entropia final do sistema em equilíbrio de 0,32 em caloria por Kelvin, ou então, se você representar em Joule por Kelvin, né, vai dar 1,35 Joule por Kelvin, ok? Então, dessa forma, a gente pode, esse primeiro é o que a gente chamou, esse exercício é o que ele trata sobre a calibração do calorímetro, né? Onde a gente vai calcular a capacidade térmica dele, e essa capacidade térmica ela vai entrar nos cálculos de um outro ensaio que ele faça, né? A gente aqui fez com água e água. Ele faria um próximo ensaio com, por exemplo, água e outra substância diferente. Aí ele poderia fazer cálculos associados a essa outra substância, como cálculo de calor específico, cálculo de capacidade térmica, cálculo de temperatura de equilíbrio esperada, né, que foi o que a gente fez ali na letra A. Então, esse experimento aqui ele é bem interessante, certo? A gente aqui só calibrou o equipamento, aí depois ele faria um ensaio com uma outra substância, água e uma outra substância, ok? A gente faz isso em um outro exercício. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir ao canal Thermotots. Se inscreve no canal se você gostou, dá o like e até mais.